Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por assistir, compartilhar e curtir os nossos vídeos, é muito importante. Hoje tenho a honra de receber o nosso convidado, advogado, professor universitário, vereador, foi secretário adjunto da Segurança Pública com o Delbel e foi conselheiro tutelar, ou seja, o currículo dele é vasto, vem em ascensão, vem crescendo e eu nunca vi uma nomeação ser tão impactada positivamente na nossa região. Tá aparecendo em tudo que é lugar, na televisão, no YouTube, no jornal, muito legal isso. Eu tenho a honra de receber Bruno Orlandi. Obrigado, Felipe, você super querido, Felipe Frazão aqui no Munícipe Sendo Munícipe, não tenho palavras, mas peço para que todo mundo possa cortar pela metade esses elogios, você é um amigo querido, mas de fato a gente tem um desafio muito grande pela frente, Felipe, quando a gente fala de Porto, quando a gente fala da cidade de Santos, tudo aqui tem uma responsabilidade muito grande, então esse desafio é gigantesco, mas extremamente prazeroso também, porque trabalhar fazendo entrega para a cidade, para o Porto, é muito satisfatório. Legal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. De fato, para a gente aqui do Munícipe Sendo Munícipe, é um marco estar com alguém tão importante aqui da nossa região, né? Bruno, eu queria começar assim falando um pouco da sua vida pessoal, da sua vida privada, né? Que as pessoas pouco conhecem o Bruno Orlandi no dia a dia, no ambiente familiar, como foi a juventude, normalmente sabem do vereador, do secretário, não consegue ter uma imagem diferente disso. Eu queria saber de você, como foi a sua juventude, se você gosta de esporte, qual que é o seu tempo, seu tempo livre, o que você costuma fazer? Vamos lá, Felipe, eu comecei desde cedo a estudar, a trabalhar, né? Nunca tive muita dificuldade com isso. Trabalhei com meus pais já muito novo, enfim, acho que sempre uma honra e uma oportunidade muito grande que meus pais me deram de poder ajudar dentro de casa, ajudar na rua, enfim, quando eu falo na rua, a empresinha familiar que meus pais tinha uma papelaria e depois tivemos também a gente chama hoje de pet shop, mas na época chamava aviário, né? Então, desde muito cedo, 10, 11 anos de idade, estava lá ajudando, entregando ração, limpando gaiola, então, batalhando. Eu acho que isso é muito importante. A criação com a família, jogando bola na rua, paralelepípedo, perdendo a tampa do dedo. Onde você morava quando era jovem? Marapé. Os primeiros 20 anos de vida foram todos no Marapé. No Marapé, ali na Hércules Florence, tive algumas também ali, um pedacinho na Campo Grande, na Carlos Gomes, Evaristo da Veiga, cheguei a morar na Gonçalves Ledo, mas toda aquela região ali, do 2 até o Morro, mas principalmente do 1 para trás. Cheguei a morar na Pinheiro Machado mais de 10 anos, enfim. Minha criação foi toda no Canal 1. E no Canal 2, o Marapé. Eu sempre digo... Muito legal. Meus avós são do Marapé, então eu fiquei muito tempo ali jogando bola numa última ruazinha que a gente tinha, que era a Hércules Florence. Essa rua ficava no pé do morro. E ali é que a gente perdia muito tampão de dedo, a verdade é essa. Nossa, que legal. Hoje a criançada não sabe mais o que é isso, né? Infelizmente. E aí, o Bruno cresceu, jogando bola, né? Tirando o tampão do dedo. E aí, em que momento que apareceu o interesse na vida pública? Já tinha na família? Não tinha? Como é que foi isso? Você sabe que toda criança, ela é questionada, né? O que você quer ser quando crescer? Metade advogado, médico, bombeiro, policial, né? Astronauta. E o pessoal tem aquela vontade. A única unanimidade que existe é o jogador de futebol. É verdade. Todo mundo quer ser jogador. E é a aposentadoria que todo pai gostaria de ter, né? É por aí, né? Isso aí. Trabalhar, prazeroso, jogar bola, né? Mas em dado momento, perguntavam isso para mim, eu não tinha muita ideia. E um dia eu estava numa aula, a professora Laura, ela estava dando aula e ela estava falando de algumas questões que as pessoas trabalhavam. E em dado momento ela falou, olha, o profissional faz isso, faz assim, faz assado. Aquilo me chamou a atenção e eu falei, eu quero fazer isso aí da vida. E ela estava explicando o trabalho do vereador. Então, foi dentro da sala de aula que me brilhou o ideal de servir o público, né? E, logicamente, naquele dia ela estava explicando a função do papel do vereador, mas explicando, obviamente, lato sensu, o que é política pública. E essa foi uma oportunidade para mim imperdível. Até porque arrepia. É verdade. Muito legal. É uma satisfação grande. Você, dentro da sala de aula, através de um professor, abrir o teu olhar para a política pública. E ali começou. Então, foi um desenvolvimento onde a política me chamou a atenção desde cedo. Eu tinha 10 anos de idade quando isso aconteceu. E aí foi uma sequência de fatos, né? Foi trabalhar no Grêmio Estudantil do colégio, logo depois disputar eleições, aí já até fora de Santos, quando eu fiz faculdade de São Paulo, diretório acadêmico, a participação. E aí, em dado momento, eu resolvi me candidatar ao Conselho Tutelar.
eu já fazia alguns trabalhos na área da criança e adolescente, na área social, tive a oportunidade de ser o 6º mais votado da cidade, e aí comecei esse trabalho. Logo depois... Já foi eleito na primeira eleição para conselheiro, já foi... Já fui. Que legal. Foi um momento de muito prazeroso, na verdade, porque você colocar seu nome à disposição numa primeira eleição, você ser aceito e conseguir desenvolver um bom trabalho, te dá uma satisfação muito grande, né? Você conseguir entregar aquilo que você se compromete. E aí, logo depois, muitos perguntavam, Bruno, você vem para a reeleição? O que você vai fazer? Eu falei, não, eu acho que o meu papel no conselho está terminado, eu já cumpri o meu papel, agora eu vou para um novo desafio. E me candidatei a vereador. E uma eleição muito dura, uma eleição, não sei se todos lembram, mas a campanha era 90 dias, é o dobro do período que é hoje. Insano, né? É muito difícil para todos nós, né, que tivemos uma infância... você não é rico, você não tem posse, você não tem família na área, você tem um desafio enorme fazer uma campanha com pouquíssimo recurso e trabalhando, né, esse desafio todo. E aí naquela eleição eu tive 2.127 votos. Faltaram menos de 150 votos para eu ganhar a eleição. Nossa. Uma eleição que eu não gastei nada, né? Um amigo que empresta uma casa, um outro que te ajuda aqui com adesivo. Aquela loucura, mas deu certo. No final das contas, faltou um pouquinho, mas estava demonstrado que a gente tinha condição de chegar lá. E naquele momento, eu já dava aula em faculdade, eu já era professor universitário, já advogava, já tinha uma trajetória. O prefeito, à época, me fez um convite. Falou, Bruno, não deu certo, né? Você não vai para a Câmara, né? Foi uma bela eleição, mas não é o momento, mas eu preciso de você no governo. Vem comigo, você vai ser secretário adjunto de segurança. E aí o Paulo, na época, o prefeito, me fez esse convite. Eu falei, vou. Tive a oportunidade, trabalhei com muita gente. E um pedido do Paulo, eu imagino que deva ser uma coisa muito legal, né? Não, é muito bacana e difícil de negar. É um cara que quer trabalhar. E eu lembro até hoje, eu falei, Paulo, o que você precisa de mim? Cara, Bruno, eu preciso que você trabalhe pela cidade. E aí você vai trabalhar com um monte de fera, o Bel, secretário, o Brito, à época, comandante da guarda, hoje é o secretário adjunto, mas à época ele comandava a guarda, centenas de guardas que no dia a dia estavam lá e fazem um belo trabalho, à época o Remo estava conosco, o coronel Onias, que é o chefe da Defesa Civil até hoje, então, muita gente de peso, que conhece, que trabalhou na ponta, que sabe as dificuldades do setor. Então, aprendi muito. Foram 4 anos de muito aprendizado na Secretaria de Segurança, eu tenho um carinho, uma gratidão enorme. E aí, na próxima eleição, coloquei meu nome novamente, e dessa vez sim. Dessa vez a gente conseguiu uma bela eleição, foi um resultado muito específico, muito expressivo, e aí sim a cadeira na Câmara. Dentro da Câmara a gente continuou esse desenvolvimento, a população entendeu que o trabalho tinha sido bem feito. Você vinha plantando, você construiu, não foi uma coisa... O que eu acho legal, Bruno, até quando eu faço o convite... para os amigos e pessoas influentes da nossa região, é justamente trazer isso, trazer oportunidade para que as pessoas conheçam o seu legado, a sua história, e ver tudo isso que você está trazendo para a gente, mostra que você não é um aventureiro. Não. Você já vem batalhando desde os 10 anos, quando você na sala de aula, a professora colocou o que o vereador fazia, e desde ali você começou a galgar, estudar, batalhar, entender a função do vereador e do munícipe de uma forma geral. Então, cara, eu achei muito legal essa tua explicação. O que mudou, o que foi diferente da primeira eleição para a segunda, que fez você ser eleito? A primeira eleição é uma batalha muito grande, porque você está pisando num território novo, né? Como é que funciona uma eleição? Muita gente não tem noção, mas você tem uma parte jurídica, uma parte contábil, você tem Difícil. Uma estratégia para que você possa chegar em todas as pessoas, porque muitas vezes não é só o voto que está ali, é você chegar na pessoa para ela saber que você é candidato. Quando você não tem recurso, uma campanha mais humilde, é muito difícil. Hoje o advento da internet ajuda muito, mas há 10 anos atrás isso não existia. Então era um desafio grande você conseguir chegar nas pessoas. Na segunda eleição, aquela que a gente já conseguiu sagrar vencedor, eu já tinha uma participação maior da internet, eu já dava aula há mais tempo, a gente já tinha mais expectativa, mais entrada, eu já estava na Secretaria de Segurança, então a gente tinha um trabalho já feito, já reconhecido, então tudo isso sendo somado, o resultado final era impactante, você tinha um reconhecimento popular de todo o trabalho que você fez, então isso modificou a nossa realidade. Já na reeleição, aí era saber se o trabalho foi bem feito, e aí é uma grande satisfação, porque depois de 4 anos na Câmara, nós falamos de diversas bandeiras lá, algumas que ficaram bem marcadas, e a gente pode falar depois ao longo do programa, mas você conseguir uma reeleição
é a chancela de que a população gostou do trabalho que você fez. A sua prestação de contas foi benquista. Então, isso foi importante para mim, a gente conseguir mostrar todo o nosso trabalho e a população falar, bacana, é isso que eu esperava de você, quero que você continue lá prestando esse serviço. Muito legal. E aí, nesse período como vereador, o que você dá como destaque? O que você fez assim? O que você acha que foi mais impactante ou importante? Olha, eu acho que a gente passou por 2 momentos diferentes. O primeiro mandato, eu tenho uma bandeira que acho que ela é comum à maioria dos santistas, que diz respeito ao sistema Anchieta Imigrantes. Na época, nós fizemos uma comissão especial de vereadores, trabalhamos muito nesse quesito, a gente tinha dificuldades, até hoje ainda tem, com a Operação 2x8, com a Operação Descida, né, que é a famosa que ela não 2x8. É benéfica para o santista, né? Não, a gente paga uma conta que não é nossa, mas a gente paga. Nós temos também a Operação Comboio, dificuldades de acesso, pouca gente sabe, mas tem tem visibilímetros espalhados pela estrada, então alguns pontos têm visibilidade, outros não. Antigamente a operação parava num ponto único, independente da visibilidade. Então a gente foi galgando e construindo e conseguindo mostrar esse espaço. Eu brinco que esse trabalho ficou tão bacana que eu fui registrar os meus filhos no cartório e o dono do cartório saiu de lá de dentro, anos depois desse trabalho, falou, você não é aquele vereador que briga pelo sistema Anchieta Imigrantes? Que legal, né? É isso, é uma satisfação. Você conseguir falar, eu estou entregando aquilo que eu me propus. Então, eu acho que essa bandeira em especial do sistema Anchieta Imigrantes, do trabalho que ali precisava ser feito, e muito ainda tem que ser feito, mas tivemos bons avanços, eu acho que marcou bastante a nossa gestão. Lógico que tudo que a gente fez impactou, desde um buraco na rua, a questão de uma política pública na área da educação, da saúde. Tivemos um trabalho, o colar girassol, a carteira da pessoa com deficiência, a carteira de identificação, para aquela pessoa pudesse facilitar e não sofrer nenhum tipo de olhar indiscreto, né? Falei, mas cadê a identificação? Quem é? Então a gente conseguiu avançar muito, uma política de vanguarda para a cidade. Mas eu acredito, o que mais marcou o primeiro mandato foi essa questão do sistema Anchieta Imigrantes. Já o segundo... Eu já fui trabalhei em São Paulo, né? E já tive a vida ali fretado. É difícil. Na época nós éramos em 5 mil pessoas, eu era de uma associação, eram 5 mil pessoas subindo e descendo todo dia dentro de fretado. É isso. E quando tinha comboio e quando tinha essas operações, né, da Imigrantes Anchieta, era um caos, assim. Eu lembro que eu chegava às vezes em casa às 11 horas da noite e 5 horas da manhã eu já tinha que estar levantando para pegar o fretado, então dormindo mais no fretado do que em casa. Nós fizemos algumas audiências lá com mais de 200 pessoas, porque o impacto é significativo, né? Isso pessoalmente. Sem dúvida. E tivemos bons avanços, e acho que a gente ainda consegue avançar muito mais. Mas é isso, a gente tem que lutar, não tem jeito, tem que continuar essa briga. Boa. O segundo mandato já foi um pouco diferente, a gente pegou um momento de pandemia. A pandemia, ela teve diversas questões, né? Questões de saúde, questões de emprego, questões de desenvolvimento econômico, de geração de renda, e tudo isso impactou, porque é muito complicado. Você deixa a pessoa sem renda ou deixa a pessoa sem saúde, a vida é o bem mais precioso, mas você também precisa comer, e, enfim, era um momento extremamente delicado para todos. E na reta final, aí já caminhando para uma questão do Porto, a gente já vinha trabalhando, o retorno das atividades era importante. Já estava correndo lá no teu sangue esse negócio do Porto. Já tinha ali. Muito legal. E em dado momento, a economia mundial já estava voltando, a gente já tinha várias ações significativas, mas nossa atividade turística não tinha retornado. Em especial, os cruzeiros marítimos. Agora vamos dar uma parada. Ô, Matheus, põe aquela foto dele que eu separei pra gente colocar. Por favor. Aí, ó. Essa daí, olha, essa 2021, aí, né? É isso aí. Olha, eu mandei esse separei pra você porque eu achei muito legal esse seu movimento nesse período. Queria que você falasse sobre isso. Não, isso aqui foi um espetáculo. Eu recebi uma ligação de um amigo falando dessa necessidade. Eu não tinha contato com os grandes players do setor, conheci uma pessoa ou outra, mas não tinha esse contato próximo. E à época, quando me chegou essa demanda... Se quiser falar o nome dele, pode falar. Viu? Foi o Max, ligou. E ele falou comigo, ele falou, Bruno, eu tenho um desafio aqui que eu tenho recebido, a gente precisa trabalhar isso. Eu falei, você tem razão. E comecei a analisar, e a gente já não estava mais falando só do ponto de vista turístico, a gente estava falando do ponto de vista das pessoas que trabalham. Porque isso aqui, quando a gente fala de cruzeiro marítimo, a gente está falando de muito emprego. A gente está falando de gente carregar mala, de gente que cozinha, de gente que limpa o quarto, de gente que vende passagem, de gente que vende o voucher, o receptivo, transfer. Hotel, comércio. É uma cadeia logística inteira, e a cadeia que mais se machucou durante o período da pandemia. E nesse momento,
dava para retornar, o mundo já estava retornando. E aí eles brincam que foi o primeiro discurso político nesse sentido. Eu tive essa oportunidade de poder desenvolver essa defesa, de trazer a responsabilidade. Essa foto aqui foi na Câmara, foi o primeiro discurso. A gente fez primeiro um requerimento e na sequência a gente fez uma moção para o retorno das atividades do Cruzeiro Marítimo. Tinham dificuldades, o governo federal tinha alguns posicionamentos através de agências que não queriam que retornasse, e a gente se posicionou, conseguiu vencer essa batalha e milhares de pessoas puderam trabalhar. Então, é um impacto enorme na mesa das pessoas, nas atividades econômicas e, de fato, colocando as pessoas que só queriam trabalhar nos seus devidos postos. Muito legal. Então, foi um avanço enorme, enfim, e foi nesse último mandato. Eu achei legal que eu acompanhei também o podcast do Maxwell e eu vi lá ele comentando, né? Acho que você estava no Boqueirão, na Lobo Viana, aí você falou assim, não, tocou, deixa eu atender ele. Fala, não, então necessidade. E no dia seguinte você já deu um retorno. Então, muito legal assim, a iniciativa dele como munícipe, como cidadão. Foi isso aí. Né? Acionar você como vereador e você prontamente pegar essa mensagem, entender e já fazer por meios próprios, né? Já conseguir viabilizar a retomada aí do serviço do Concais, enfim, do pessoal do terminal de passageiro. É o papel, né? Legal. Acho que é o papel. É o munícipe sendo munícipe e o vereador legal. sendo vereador. É isso. Eu gosto disso, é isso. E me fala uma coisa, Bruno. Aí, cara, com tudo isso, segundo período de vereador, engajado nas questões, bastante trabalho apresentado. E, de novo, eu antes de trazer você aqui também olhei, vasculhei teu site, ouvi tudo. Vi que realmente você é uma pessoa atuante, até em relação ao tapa-buraco. Você peticionou inúmeros pedidos e requerimentos sobre os buracos, e acho isso formidável, né? É isso que a gente espera. E eu sempre digo pro pessoal que a gente tem que cobrar com respeito, educação, sabendo a hora. Acho que, cara, a tua efetividade como vereador, ela é inegável, sem dúvida nenhuma. E aí, o grande momento. Convite para ser secretário dos assuntos portuários e emprego. Como foi? Você estava em casa, você estava descansando, estava na praia, foi telefonema, foi e-mail, como é que foi? Escutou sobre fofoca, como é que foi isso? Não, na verdade, eu fiz parte do primeiro governo do Paulo, né, antes de estar na Câmara, então a minha relação com o governo sempre foi próxima, né, mesmo depois da chegada na Câmara, a base do governo, um projeto de governo, de fazer parte de uma base sólida, e a gente foi desenvolvendo ao longo disso, sempre cobrando, obviamente, o papel do vereador, mas dentro de uma construção ideológica, uma construção de governo que você tem eficiência, qualidade, eficácia para a entrega do serviço à população. E esse desenvolvimento de política pública sempre se manteve. E em dado momento, eu sempre participando ali, naquela movimentação do dia a dia, o Rogério, conversando comigo um dia, falando, Bruno, e aí? Vai vir para o governo? O prefeito. Onde que eu vou pro governo? Como é que vai funcionar isso? E nessa conversa ele falou, Bruno, algumas oportunidades para que a gente possa debater e tal. Eu falei, olha, vamos conversar, enfim. E dado momento, surgiu o Porto. Eu falei, acho uma pasta com um desafio enorme. Eu brinco eu brinco, mas é verdade, né? O Porto é o coração da cidade, onde a gente tem a maior arrecadação de imposto, onde tem um polo gerador de emprego enorme. A gente tem um percentual aqui do que passa no Brasil pelo Porto de Santos absurdo. Então, é inegável dizer, a cidade nasceu do Porto, a grande verdade é essa. Então, alguém sempre conhece alguém que trabalha no Porto, né? É isso, não tem jeito. Então, dentre todo esse trabalho, quando o convite veio, não tinha como negar. Você trabalhar para desenvolver uma pasta que dialoga diretamente com o maior porto da América Latina é um desafio imenso e uma entrega para a população gigantesca. Então veio o convite, eu aceitei, e à época eu lembro da gente conversar de trazer o emprego junto, porque se o maior empregador da cidade é o porto, a lógica maior é trazer um emprego. Então essa ideia de trazer a pasta da Secretaria de Assuntos Portuários com emprego, ela foi sua? Foi. Você puxou essa responsabilidade para você? Foi uma conversa com o prefeito, ele entendeu, ele foi sensível a esse pleito. Eu falei, Rogério, a gente tem que trazer para cá, porque não tem como eu falar de emprego sem falar do Porto. Exatamente. E aí ele, Bruno, acho que uma visão bacana, concordo, vamos fazer. E aí trouxe, me deu essa confiança, né? Depositou essa confiança que a gente pudesse fazer, e a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde então. Muito legal. E aí você comentou a questão do Porto, a questão da arrecadação, né? A gente consegue ter uma ideia hoje de quanto que o Porto arrecada de ISS para Santos? Consegue. Eu vou te dar um número aproximado. Eu tive conversando com o secretário de Finanças na semana passada. 2022, o Porto arrecadou aproximadamente 550 milhões de reais de ISS. Só o Porto. Então, nós estamos falando de mais da metade da arrecadação do município. De ISS.
Cara, só de ISS. Só de ISS. E eu vi você também em algumas outras situações comentando sobre a outorga, né? Sim. Que não fica aqui. É isso. Que hoje isso sai. O que acontece? A gente tem o pagamento de algumas outorgas do Porto e essas outorgas são pagas e ficam no caixa do governo federal. A grande verdade é essa. E eles mandam isso para... Tecnicamente onde quiserem, porque hoje não tem lei. Aliás, é uma das bandeiras, eu falei com o Paulo Alexandre recentemente, uma das bandeiras do Paulo é que a gente possa criar uma legislação obrigando ao recurso dessas outorgas ficar aqui na autoridade portuária, ficar em Santos. Por quê? Hoje, de fato, está aqui. Hoje esse valor está com a SPA, está no caixa, mas por uma política de governo. Amanhã ou depois você troca um governo, você troca uma ideia, alguém ali que pensa diferente disso, esse dinheiro sai, porque não tem nada, não tem nenhum tipo de lastro jurídico que determine. Fazendo-se uma lei a respeito disso, você já passa a ter a obrigação legal do dinheiro ficar aqui. Então pode entrar governante, sair governante. Ou pelo menos parte dele, né? Pelo menos parte dele. Eu quero brigar pela totalidade. Se parte ficar, sim. É um avanço. Mas a minha vontade é que todo. Por quê? O Porto, como a gente falou aqui, é um bônus muito grande para a cidade, mas ele também tem o seu ônus. Sem dúvida. Quando a gente fala de retroporto, a gente fala de uma série de questões que impactam a cidade. Acesso à Lemoa. Tudo, a cidade. Malha ferroviária, estrutura de hotel, estrutura de comércio. A gente não pode esquecer que a entrada da cidade foi feita com verba municipal e estadual. E o maior arrecadador aqui do Porto é o federal. Então, a gente tem que ter essa noção, e quando a gente fala de um dinheiro de outorga que ali ficaria, é um dinheiro que tem que ser aplicado direto. E quem é que garante isso para a posteridade, para ser uma política de Estado e não de governo? É uma lei. Essa, então, vai ser uma briga do Paulo tenho convicção como deputado disso. federal nos próximos 4 anos. E tenho convicção que ele vai lutar muito. Já está lutando, né? A gente tem visto aí, acompanhado, em pouco tempo que ele assumiu a cadeira, o que ele tem feito aí em relação ao aeroporto, ao porto. Não, e acredito que consiga, porque é importante. A gente está falando de política pública de qualidade. Sem dúvida. Não dá para arrecadar 65% do que se arrecada no Brasil de impostos fica no governo federal. Então, quando a gente fala de algumas questões que envolvem o porto, tem recurso que tem que ficar aqui. Então, funciona mais ou menos como também os royalties da Petrobras, é isso? Os royalties... Separa para os estados? Os royalties eles funcionam um pouquinho diferente, porque eles têm a ver com o berço que fica diretamente ligado no mar, uma linha reta, tem um cálculo separado. Mas, neste caso específico das outorgas, o objetivo é que fique aqui, 100% do valor. Perfeito. Acho que o munícipe santista em especial, ele vai ficar muito feliz e satisfeito em saber que o Paulo vai defender essa bandeira e que e você como secretário também irá pleitear, não por parte, mas por toda a totalidade. É isso. Acho que o negócio é esse mesmo. E aí, eu queria conversar com você também sobre a questão do hoje do Bruno secretário, a rotina. Cara, a gente marcou o nosso podcast, acho que 2 ou 3 vezes, a Thaís me ligou, falou, desculpa, mas apareceu uma oportunidade lá em Brasília que ele tem que ir, agora tem uma outra questão. Como é que tá a tua rotina? Cara, é uma rotina acelerada. A equipe mesmo fala, né, que o ritmo é corrido demais, mas é prazeroso. A gente tem que trabalhar com uma satisfação pessoal e não dá para eu entregar menos do que aquilo que eu posso. E isso faz parte da agenda. Então, a gente tem reunião de manhã, de tarde, de noite, tem eventos, participação direta, sindicato, são empresas, associações, reuniões de governo, porque você precisa também trazer tudo isso e implementar. Você está na frente do maior porto da América Latina, não tem como ser diferente, né, Bruno? Não dá, e a gente tem que falar com todo mundo. Aqui você tem questões federais, questões estaduais, questões de segmentos na área ambiental, na área econômica, na área fazendária, tudo impacta o porto. O porto é um complexo muito grande, então a gente precisa ter um diálogo aberto com todos, e o papel da Secretaria de Assuntos Portuários, de fato, é uma articulação muito grande no setor. Então, a gente tem que estar o tempo todo em contato, em reunião, a área da Polícia Federal também é importantíssima, a gente tem excelente relacionamento para que a gente possa avançar, implementar tudo que é necessário. Então, a gente tem corrido muito. O nosso dia a dia é esse, sair cedo de casa, chegar tarde. E com o apoio da família, né? Que é o mais importante. É fundamental. Sem dúvida nenhuma. Eu queria saber, né? A gente está falando de prefeitura, governo federal, estadual e tal. Eu queria saber o que a prefeitura ela pode contribuir diretamente no porto em relação ao emprego. Vamos lá. A gente tem feito algumas reuniões aqui
Primeiro, a prefeitura hoje, a secretaria, tem o Centro Público de Emprego. Esse Centro Público de Emprego, ele congrega algumas vagas ali e coloca à disposição da população. Então, a população vai ter a possibilidade de ir até lá, se inscrever, verificar qual é o perfil daquela vaga, faz a candidatura e a própria prefeitura encaminha para a empresa. A empresa faz o processo seletivo dela, mediante os nossos encaminhamentos daqueles que procuraram a vaga. Perfeito. Esse é um primeiro vetor que a gente consegue já ajudar tentando fazer o encaminhamento daqueles que precisam. Num segundo momento, a gente não só fica no centro de Santos, que é o centro público ao lado do Poupa Tempo. A gente está indo até os bairros, então a gente vai até os bairros e faz uma caravana do emprego, onde as pessoas podem até aquele bairro onde vai estar a equipe posicionada para poder verificar as vagas que tem e também se colocar. Paralelo a isso, a prefeitura faz algumas palestras indicando como se portar numa entrevista, como é que você forma o seu currículo, enfim. Um coaching mesmo. Exato, toda a estrutura para que a pessoa possa estar preparada. Esta é a parte de entrada. Por outro lado, eu tenho conversado muito com algumas empresas sobre qualificação profissional. Qualificação profissional é um desafio. Muitas empresas falam que a gente precisa, às vezes, de alguma qualificação para determinadas vagas e a gente não tem. Então, hoje a gente tem feito um trabalho com o RH das empresas para verificar quais são essas vagas que necessitam qualificação. Assim que a gente terminar esse mapeamento, nós vamos buscar os polos educacionais que possam ofertar essa qualificação. Feito isso, a gente oferta às pessoas que estão procurando vaga e que têm interesse de se qualificar nesse sentido. Com isso, a gente fecha o círculo diretamente. Você envolve, muitas vezes, o porto, porque o RH do Porto existe uma quantidade de vagas muito grande, né? Nós temos proporcionalmente falando, são empresas que empregam muito, então é importante eles estarem vinculados. Logicamente, o setor de serviços também tem a sua necessidade, a gente tem um olhar atento para isso. E dentro desse contexto, o município pode colaborar, trazendo essas dificuldades, mapeando, trazendo a qualificação na sequência e ofertando emprego. Isso tudo sem falar da Fundação Senep. A Fundação Senep, desde que assumi a secretaria, eu assumi como presidente do conselho e a gente tem conversado diretamente. A Fundação também qualifica profissionais, tem alguns cursos gratuitos, outros que são pagos, a depender de qual é o curso, enfim, do momento. Às vezes é feito pelo próprio OGMO, ou uma terceirização, enfim, tem alguns contratos vigentes que possibilitam isso e a gente consegue também ir qualificando. Então, o nosso objetivo é trazer cada vez mais a Fundação Senep para perto da prefeitura, para que a gente possa entregar mais qualificação, buscar mais vagas de emprego, para que de vez o destino do município santista seja o emprego na cidade de Santos. Perfeito. E não mais o caminho da imigração. E eu vi que você comentou também que um grande canal de entrada pro emprego e pro Porto Santos também é o Campus, né? Ah, sim. Que é uma instituição que tem acho que mais de, 60 anos, 70 anos, eu não sei exatamente. O Campus é um dos melhores projetos sociais que eu vi na minha vida. Nós temos ali um absurdo de quantidade de jovens que já passaram, são milhares e milhares. Eu fui Campus. Você foi? Eu Olha fui só. Campus. Tá vendo? E tá lá o Severino, acho que até hoje. Há mais de 55 anos. Só que na minha época não tinha celular. Então, assim, o Severino passava de carro, a gente andava no centro, né? Com a camisa pra fora da cintura e tal. E aí a Rádio Peão, a gente tinha aquele HT antigamente. O Severino tá no centro. E era um corre-corre, era todo mundo querendo botar a camisa pra dentro, tirando boné, tirando corrente. E aí eu me recordo, que acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, não sei exatamente, parece que o Severino se aposentou. Eu acho que a coisa deu uma descambada na rua e acho que trouxeram ele de volta, meu. E aí a galera hoje tá também na linha de novo. Não, olha, eu vou falar, o Campus, ele deu uma guinada, ele fez uma modernização, um trabalho espetacular, as pessoas que estão lá. Hoje o presidente o Elber, que faz um excelente trabalho. Presidente da MSC, né? Exato. Eu conheço, muito legal. Mas inúmeros presidentes que ali passaram também, extremamente qualificados, fizeram um trabalho incrível. E hoje a entrega é muito boa. São aproximadamente 1.000 jovens que vêm de uma área de vulnerabilidade social, que têm a oportunidade do primeiro emprego. Boa parte deles conseguem efetivação nas empresas que trabalham. Então é uma oportunidade ímpar. A gente tem muitos jovens aprendizes que foram jovens aprendizes, mas que hoje são presidentes de empresas multinacionais, são presidentes de multinacionais no exterior, promotores de justiça, jornalistas, parlamentares. A gente tem muita gente qualificada que teve as suas origens no campus. Então, é uma referência. O campus tem que ser um estudo de caso, uma referência para o Brasil inteiro. Não, e também, assim, além da questão do profissional, né, que se desenvolveu, eu acho que a questão humana. Eu acho que hoje a gente tem ótimos pais que se formaram no campus. Eu acho que o campus, ele entra, e aqui vai minha admiração também pelo campus, eu acho que o campus, ele entra na vida
do jovem exatamente no momento que o jovem está em formação de caráter, de responsabilidade, que se eu não me engano acho que é dos 12, 13 anos, não sei se agora mudou. Eu acho que, salvo engano, são 14, 15 anos agora. Que é na época que o jovem está se formando para o mundo, né? E aí quando o campus ele entra, puxando essa responsabilidade da formação, cara, acho que isso impacta não só no trabalho, nas grandes empresas, mas também no ambiente familiar, em ser um bom pai, em ser um bom marido, enfim, em ser um bom filho com a mãe. Eu acho, cara, muito legal. Você falou isso, eu fazia muita palestra no campus, enfim, era um trabalho de conselheiro tutelar, eu ia bastante, e estou sempre lá com eles, enfim, o trabalho é muito bacana. Mas tem uma passagem que sempre me chama muita atenção, com o Severino. E você falando disso, o Severino pegava aquele jovem aprendiz que estava ali prestes a ter o primeiro salário dele e falava, olha, agora você recebeu o salário, você vai na sua casa, você pede uma pizza, você compra uma Coca-Cola e você monta a mesa para os seus pais comerem. Eu me emociono com facilidade, confesso que eu fico emocionado desse seu relato, né? Realmente é isso. Eu também me emociono com muita facilidade e, cara, o campus na vida de quem passou por ele, cara, enfim, não tem preço. É fantástico. Fantástico. Mas vamos lá. E assim, qual que é o momento hoje do Porto de Santos? Como é que a gente pode dizer que está o Porto de Santos hoje? Cara, um momento de muito crescimento. A gente tem uma expectativa muito positiva para os próximos anos. O Porto de Santos tem uma perspectiva de investimento muito alta, existem áreas a serem arrendadas, o governo federal tem pautado isso, a gente sabe da importância. O Porto bate recorde atrás de recorde, 160 milhões de toneladas no último ano. A perspectiva, a gente brinca que o Porto de Santos não tem mais capacidade, mas no ano seguinte ele vai bater recorde de novo. Então, tanto de arrecadação quanto de produção, né? Exato. Então, o escoamento de carga é fora do comum. Então, o Porto de Santos é gigantesco. Lógico que existem inúmeras questões que têm que ser analisadas. Por exemplo, as questões da logística de ferro. O trem precisa, de fato, ter investimentos e parece que vai ter, tudo indica, pelos contratos, pelas questões que aconteceram nos últimos anos, a gente vai ter investimento muito grande. Temos algumas questões desafiadoras, como o pátio de caminhão, que é importante, o retroporto tem o seu impacto, também precisa ter um olhar atento a isso. Mas a gente tem crescido, a soja batendo recorde, milho batendo recorde, a celulose foi um boom no mundo e o Brasil puxando isso. Estamos com um terminal novo agora de celulose lá na Ponta da Praia, na extinta Libra, né? Então tá lindo de ver aquilo aí. E cada vez mais. A gente tem algumas perspectivas para agora de novos terminais, algumas coisas que já estão autorizadas pelo governo federal, dobrando capacidade muitas vezes de alguns existentes. Então, a perspectiva é muito boa. E esse alinhamento que existe neste momento faz muito bem para tudo isso. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem uma perspectiva de crescimento, não só do escoamento de carga, dos recordes, dos valores, mas também da geração de emprego, da qualidade, da eficiência, que são os pilares que a gente precisa para ter um porto à altura que é o Porto de Santos. Muito legal. Produção, eu separei uma outra foto, se vocês puderem colocar, eu agradeço. Exato, você falou de retroárea, né? É isso aí. Então, assim, essas fotos eu até mandei pro Flávio Jordão na semana passada. Eu falei, Flávio, eu tô passando aqui pela perimetral e você falou de acesso, de retroárea. Então, de repente, da necessidade que a perimetral tem, né, de manutenção. Então, é isso aí. Essa pavimentação, às vezes o pessoal não sabe, né, que está em casa, mas é competência do governo federal, é uma área federal. Isso é importante. E aí, a gente mesmo pede outro dia, o Rogério me ligou, o prefeito Bruno, oficia a autoridade portuária, precisa pavimentar, e muitas vezes a autoridade portuária ela quer pavimentar, mas a licitação dela não está finalizada, ou ela fez e o segundo colocado judicializou, ele não consegue agir. Então, quando a gente fala, por exemplo, em concessão do canal aquaviário ou concessão do canal terrestre, está embutido ali duas questões que são fundamentais para o Porto de Santos. A pavimentação. A gente precisa disso, a gente tem inúmeros caminhões aqui, milhares. Todo dia a gente precisa de uma pavimentação que funcione, drenagem adequada, tudo certinho. Exatamente. E por outro lado, a dragagem. A dragagem tem um impacto enorme, tem que estar previsto junto da concessão aquaviária. Por quê? Se você licita em curto prazo e a legislação obriga, você acaba o tempo todo tendo que refazer, se judicializar demora, aquilo fica parado, o porto precisa de dragagem de manutenção. Então, tem muitas complicações. Quando você faz uma concessão, você coloca lá dentro. Sim. E aí, a iniciativa privada que receber do poder concedente essa outorga, essa obrigação, ela consegue, de fato, fazer com muito mais eficiência, porque ela não tem essas travas jurídicas. E a concessão você consegue já
colocar no papel já uma renovação automática, né? A concessão sim, mas o prazo é maior. E aí naquele período ela pode fazer contratação com menos trava do que o poder público tem. Entendi. Então a judicialização, as travas que acontecem rotineiramente no poder público, elas caem muito a possibilidade. Você melhora muito esse quesito de eficiência no que tange as questões de certame licitatório, que acabam sendo um entrave dentro da administração pública. Então, neste momento, a concessão me parece um grande avanço. E aí a pavimentação estaria numa condição muito melhor do que a gente e aí, acaba vendo. quando eu tirei essas fotos, né, assim, me chamou muita atenção, não só um buraco em si, né, mas o produto, né, do exportador no buraco. Então, assim, cara, mesmo com todos esses desafios, a gente continua batendo recorde em cima de recorde. Você imagina se a gente, de repente, tivesse vias melhores de acesso ao porto, que eu sei que isso está dentro do teu pleito, do Paulo, para correr atrás, né? É isso. Sem dúvida nenhuma. Eu realmente mandei pro Flávio, o Flávio falou, não, pode deixar que eu já vou falar com o Paulo, para a gente entrar com requerimento, para pedir, e aí vamos tocando o barco e vamos caminhar para frente sem dúvida nenhuma. Então é mais para deixar o registro, porque eu vejo assim, Bruno, se fala muito de tecnologia dentro da área portuária, de costado, né? Então você fala de Santos Brasil, tecnologia de ponta, você fala BTP, tecnologia de ponta, você fala DPW, tecnologia, o TAG, né? Tudo de ponta. Mas eu ainda percebo que na parte da perimetral para trás, assim, tem muita coisa que eu acho que dá pra gente fazer e eu tenho certeza que você vai tocar isso brilhantemente. Vamos lá. A gente falou de concessão, né? Concessão, afinal de contas, o que é melhor? É privatização, é concessão, é terceirização? Olha, eu tenho escutado muito sobre o assunto, né? A gente sabe que parte da sociedade defende a privatização, parte defende a concessão, parte defende que não se faça nada disso. Então, a gente tem ali muita gente posicionando aquilo que acredita. Qual é a minha visão? Eu sou um pouco pragmático. Eu acho que a competência para fazer isso é do governo federal. Então, eu, de verdade, não quero defender, olha, vamos fazer esse caminho, vamos fazer aquele, porque não me parece que a função do município seja essa. Acho que a nossa função é eficiência. E, de verdade, é uma decisão política. Hoje, o ministro que está ocupando o lugar do Ministério dos Portos e Aeroportos, me parece que tem uma posição firmada que ele não quer fazer a privatização. O entendimento é de que não existe porto privatizado na Europa, na China, que o único exemplo que tem é o da Austrália e não vai bem. Então, o posicionamento que ele tomou. Hoje, os que defendem a privatização defendem por conta do investimento. Sim. Me parece que uma posição equilibrada talvez seja fazer a concessão do canal aquaviário junto com o canal, junto com a concessão da parte terrestre, para que a gente tenha uma gama de investimentos alta e aí sim possa fazer o investimento necessário sem privatizar a autoridade portuária em si. Este me parece que vai ser o caminho que eles vão tomar. Por quê? Porque já tem um processo aberto de privatização e de repente pode usar até esse processo para ser mais célere. Então talvez seja o caminho que seja o escolhido pela autoridade federal. Quanto à Prefeitura de Santos, o nosso caminho é tornar cada vez mais qualificada a vida do cidadão santista, mais dignidade, essa relação portuária, essa relação porto-cidade tem que ter um avanço muito grande e dar as condições para as empresas e para os trabalhadores que estão no porto possam exercer a sua profissão cada vez melhor e trazendo mais resultados. E resultado significa renda, significa retorno e imposto, porque esse imposto vai dar mais política pública ainda para o cidadão e, obviamente, emprego e qualidade de vida. Perfeito. E aí você comentou essa questão, né, assim, a perimetral compete ao governo federal, de repente a área retroportuária compete à prefeitura. Qual é o papel do governo federal, do governo estadual e da prefeitura em termos de zeladoria, em termos de manutenção, de investimento? Porque, de novo, né, existe uma confusão do munícipe em relação a saber quem cuida do quê. E outra pergunta, a gente sabe que o governo federal é contra a privatização, todo mundo sabe disso. O governo estadual, o Tarcísio de Freitas era o ministro da infraestrutura, né, do governo anterior. Ele era favorável. E aí como que fica? Assim, eu acompanhando as tuas ações, palavras suas, né? Você falou assim, que se pega o melhor do que é para estatizar e se pega o melhor do que é para privatizar. É isso. É isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar da decisão não ser do governo municipal, eu acho que a gente tem que pegar o melhor dos mundos. Se essa parte aqui é bom você fazer a concessão, que façamos a concessão. Se aqui vai ter eficiência, se aqui vai complicar um pouco a tarifa, se aqui vai ter uma dificuldade, se aqui eventualmente a gente vai ficar à mercê de interesses somente privados,
Pô, então aqui talvez não seja melhor mexer. Achar esse equilíbrio e tocar. Pô, mas a privatização é boa. Então vamos escutar. Olha, a privatização é boa por causa disso, disso e disso. Está convencido? É esse o caminho? Então toca. Não estou convencido. Eu acho que o caminho, de fato, é o equilíbrio aqui. O que não dá é para deixar solto. E existem alguns caminhos que seriam uma gestão tripartite do Porto de Santos. Como que é isso? Seria parte da competência para o governo federal, parte estadual, parte municipal. Hoje isso não é muito claro, mas existe essa conversa, onde o município ficaria mais com a zeladoria, a questão estadual seriam mais os acessos, e o governo federal com o Porto de maneira geral. Perfeito. Logicamente, isso passa por uma divisão de tributos também, que não está sendo falado, porque não dá para você passar a zeladoria para a competência municipal e não trazer o recurso necessário para que ele faça essa zeladoria. Eu gosto da ideia da gestão tripartite, eu acho que é importante, mas desde que os recursos também cheguem ao município. Hoje, pela Constituição de 88, muita coisa é responsabilidade do município, mas o ente que fica com menos recursos é o município. Então, a gente passa a ter obrigação de educação, de saúde básica, de zeladoria, de porto, até segurança acabou vindo para cá com as guardas municipais, em que pese seja competência estadual, e a gente vai gastando, mas não tem incremento de receita. E isso é complicado, porque na prática, o município quer entrega do serviço. Gera um déficit gigantesco, né? Não tem saída. No orçamento que a gente já tem praticamente todo comprometido com diversas frentes. Sim, temos folha e custeio, a máquina é pesada, então a gente precisa organizar. Lógico, tem que fazer gestão, tem que julgar gastos, não tem como ser diferente disso. Mas a gente precisa, se quer trazer essa gestão para cá, também colocar o devido à base jurídica, à base financeira para que isso aconteça. Então, acho que avança. Quando a gente fala em competência municipal, a gente está falando de área territorial, a gente está falando da perimetral, seria federal, seria divisão, assim, a grosso modo, sim, tá? Sim. Dali para trás a competência municipal. O Estado tem o acesso rodoviário, por isso que tem um papel importantíssimo quando a gente fala, por exemplo, de Anchieta, de imigrantes e de tantas outras que chegam no porto por um lado ou pelo outro, são competências estaduais, a gente precisa desse acesso rodoviário melhorado para ontem. Está estrangulado, tem gargalo, tem safra, você bem falou, a gente precisa pensar nesse aspecto e isso já devia ter sido feito. E quando a gente fala, não é demérito do governo atual também, porque acabou de chegar, eu acho que tem um pensamento nisso, tem uma convicção que vai avançar. E o governo federal, quando fala na própria estrutura portuária, aí eu estou falando da autoridade, eu estou falando de arrendamento, eu estou falando de canal, de tarifa, isso é importantíssimo para que a gente tenha bem articulado entre os três setores um resultado final. Que resultado que é esse? Empresas sólidas, gerando emprego, gerando renda, exportando, trazendo riqueza, exportando, importando, trazendo riqueza para o nosso país. Sem dúvida. Então, assim, pelo que você comentou, assim, e é minha opinião também, você é favorável já a uma nova pista. Ah, sim, para ontem. Para ontem, né? Pra ontem. A gente percebe que eu queria estar pensando na quarta já. É, verdade. E me fala uma coisa, e é inegável, mas me cabe a pergunta, porque alguns amigos mandaram te perguntar. O Porto de Santos, ele é eficiente em relação aos outros portos do mundo? Vamos lá. Em termos de Brasil, é o maior porto. É o hub port, né? É isso. Aliás, a gente tem trabalhado muito para que Santos possa se caracterizar cada vez mais como hub port. Chegando aqui material, mandando para os outros. Eu acho que é importantíssimo a nossa logística do Porto de Santos, ela inegavelmente é mais avançada que os outros portos no Brasil. Ainda que o Arco Norte tenha crescido, ainda que o Sul tenha se desenvolvido, Santos historicamente o é e ainda continua sendo o grande porto do Brasil. Da América Latina também. A gente crê muito nisso. Logicamente, a gente tem outros portos no mundo que têm uma tecnologia investida enorme, portos na China, na Europa. A gente tem alguns portos que são referência. E Santos tem trabalhado para poder também chegar nesse volume. No ano passado teve uma comissão de vereadores que foi para Holanda? Teve. Eu não estava nessa viagem, mas existiu uma comissão, foram vereadores, na época foi o secretário. Isso. O secretário de governo, me parece, também acompanhou, uma série de empresários e presidentes de algumas associações. E o objetivo é esse, trazer esse intercâmbio, trazer aquele investimento que é feito lá, tentar trazer para o município, tentar trazer para o porto, para que a gente possa cada vez mais desenvolver. O nosso porto tem feito isso. A gente vai ter, em breve, algumas obras aqui que vão também ter terminais mais modernos, terminais com mais capacidade, com mais entrega, a perspectiva é super positiva, serão entregas, me parece, por tudo que eu tenho acompanhado, uma atrás da outra, porque foi feito no último governo e continua sendo feito nesse, então a perspectiva desse trabalho republicano é muito bom. Então, você perguntou no começo, a perspectiva com o Porto de Santos é boa? É excelente. Muito legal isso. Não, me deixa muito tranquilo e muito feliz, né, com tudo que você está falando e apresentando para a gente aqui, porque realmente o Porto de Santos você não pode perder a característica de hub port, né? Eu vejo hoje que muitos exportadores e importadores, não só do estado de São Paulo, mas de Minas, Rio, Paraná, acabam optando
em escoar sua produção ou receber a mercadoria, muito por conta da quantidade de serviços que nós temos para o mundo inteiro. Então você vai nos outros portos, às vezes alguém quer embarcar para um determinado lugar, não tem serviço, tem que ir para Santos. Então acho que a gente não perder essa identidade como hub port, não só do Brasil, mas acho que do Mercosul, né? Porque a gente tem muita conexão também com o Uruguai e a Argentina, acho que é fundamental para o desenvolvimento, para o nosso crescimento, para a sustentabilidade, geração de emprego, enfim. Então o que você está trazendo aqui realmente é muito legal. A gente comentou sobre arrecadação, município, estado e governo federal, né? Em relação ao PIB, para que o pessoal entenda, qual é a ideia de geração de PIB? Quanto de PIB passa, do PIB brasileiro passa no Porto de Santos? Tem alguma ideia? Vamos lá. A última informação que eu tive é que 1/3 do PIB passa pelo Porto de Santos. É um valor significativo. É muito. Você imagina que 1/3 de tudo que se arrecada no Brasil, nosso produto interno bruto, passa por aqui. Então, é uma porta de entrada do Brasil para o mundo. A gente fala que Santos, o coração de Santos é o Porto, né, em termos de emprego, de arrecadação, mas quando a gente fala do Brasil e vê o quanto passa por aqui, 1/3 do PIB é uma receita que impacta qualquer política pública em qualquer setor do Brasil. Então, é uma grandeza enorme e a gente precisa investir cada vez mais para que esses números possam melhorar, porque melhorando a economia do Porto de Santos, a gente está melhorando a economia do Brasil. Sem dúvida. Quando você fala, né, do quanto que passa aqui de mercadoria, de valor, né, em relação ao PIB, levando em consideração que o Brasil tem entre as 20 economias do mundo, a gente pode dizer que o que passa no Porto de Santos é mais do que muita economia de vários países do mundo inteiro. Tamanho é o negócio. Com certeza, com certeza. Eu estava vendo outro dia, salvo engano, tá? Parece que o Mato Grosso do Sul, se eu não estiver enganado, está produzindo mais soja que o Uruguai. Então, você pensa, um estado brasileiro tem uma produção maior do que um país da América Latina. É fora do comum. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa ter um porto cada vez mais adequado e dimensionado para atender a nossa produção, para poder exportar, sejam grãos, né, os commodities, o que sejam, ou inclusive peças industrializadas. A gente precisa investir cada vez mais nisso, a gente precisa pensar num porto indústria, precisa pensar em algumas questões aqui para poder desenvolver cada vez mais nossa cadeia logística e nosso incremento de novos negócios. Muito legal. E a gente falando sobre essa questão de crescimento do PIB, do volume do porto, do serviço que tem para o mundo inteiro e tal, é inevitável que a gente volte numa questão que nós abordamos no meio do programa, que é em relação à dragagem, que muito se fala, né? Questão ambiental, a ponta da praia, tá acabando a ponta da praia porque tá dragando. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu vi que você falou em outros podcasts e queria que você comentasse a respeito mais uma vez, por favor. Vamos lá, Felipe. Hoje o Porto de Santos aqui ele tem mais ou menos uns 15 metros de profundidade, tá? E os especialistas apontam que o ideal seriam 17 metros aqui. A gente faz uma dragagem de manutenção, mas seria necessário uma de aprofundamento em mais 2. Por quê? Porque os navios crescem para cima. E a hora que você cresce para cima, profundidade também. Se eu não me engano, acho que a BTP, a Santos Brasil, estou com 14,5 de calado. Acho que 17 não tá no meio do canal, se eu não me engano. Eu não sei se chega a bater 17, tá? Tem alguns pontos. É que eles têm que trabalhar com o ponto mais baixo, enfim, toda aquela questão. Maré alta, maré baixa, enfim. Exato. Imagina um navio parado ali. Então, isso é fazer. Existem algumas pessoas que falam, olha, tem um impacto na ponta da praia, mas existem outros estudos também que dizem que não tem essa ligação. Então, é muito complicado, porque alguns estudos apontam que sim, outros estudos apontam que não. O que a gente tem convicção é que o Porto de Santos tem 1/3 do PIB do Brasil passando por aqui. São milhares e milhares de empregos. Não dá para desprezar. Não dá. Então, se existe algum tipo de impacto, esse impacto tem que ser mitigado. A gente precisa achar soluções para resolver. Exato. Agora, deixar de fazer a dragagem é um retrocesso não somente para a cidade e para o porto, é um retrocesso para o Brasil. Sem dúvida, acho legal. Acho que o desenvolvimento é importante, né? É necessário. Acho que a gente vem crescendo, está desenvolvendo e com responsabilidade, que nem você falou, fazendo a dragagem, acompanhando, os órgãos ambientais provavelmente estão acompanhando, tudo está sendo verificado. Então, o que eu percebo às vezes da população é que eles têm a impressão, né, e eles, quando eu digo, eu me incluo porque eu sou também um munícipe, que a coisa não está controlada, que a coisa é feita sem um estudo nenhum, que na realidade a gente sabe que não. E até voltando a falar sobre a Prefeitura de Santos, e juro, assim,
eu não tenho qualquer vínculo com a prefeitura, nem com nenhum político, nem nada, eu tenho participado do programa Amigos do Bairro, né? Legal. E aí teve na semana passada e vai ter um agora com os secretários na semana que vem. Não sei se você vai participar também disso. E eu fiquei impressionado com a seriedade dos departamentos dentro da prefeitura, questão de meta, de calibrar as metas, né? Eles colocam uma meta e não alcançou, por que não alcançou? Então, assim, esse programa me deu a oportunidade de entender exatamente como funciona a prefeitura e, diferente do que eu imaginava, ela vem se comportando exatamente como um mundo corporativo. E tem que ser assim, a gente tem que Muito crescer legal. cada vez mais, pegar as boas iniciativas da área privada e trazer para o poder público. Muito legal isso. Vamos lá, que você comentou até sobre essa questão, né, do munícipe fazer zeladoria, o município fazer zeladoria e tal. O Parque Valongo, né? O que o município pode esperar depois de tanto tempo agora com o Parque Valongo? Parque Valongo vai revitalizar. Isso é fruto de um TAC com o Ministério Público. Uma grande empresa vai fazer um investimento grande numa área de terminal aqui de Santos. E este investimento tem um impacto. Por conta disso, foi firmado um TAC e também um trinque com o município, TAC com o Ministério Público, um trinque com o município de Santos, para que ele possa revitalizar algumas áreas. Então, eu já posso te dizer que o Parque Valongo hoje já tem no seu projeto um armazém revitalizado, um outro armazém também revitalizado que vai sair de um local e vai para o outro para poder fazer a extensão daquele perímetro. A revitalização, a construção de uma nova praça com acesso ao público para que a sociedade possa aproveitar daquele espaço, exatamente, usufruir, e também a recolocação daquela antiga casa de pedra que fica ali. Este é o que já está certo, nós estamos falando aí de entrega para o próximo ano. Outros 3 armazéns também já têm a sua expectativa, já tem alguns compromissos que eu acredito que saiam nessa mesma sequência, talvez não no mesmo prazo, mas que um pouquinho mais adiante dentro do escopo que já está desenhado, para que a gente tenha a revitalização inteira do Valongo. Não é mais admissível que a gente tenha o local onde começou o Porto de Santos, onde temos toda essa estrutura, do jeito que está. Então, existem alguns projetos ao longo dos anos, mas agora deixa de ser projeto e passa a ser realidade. Em breve, a gente assina e começa o trabalho de reconstrução de todo o Valongo. Tem ideia de qual que é o prazo para terminar uma obra dessa? Olha, eu acredito... Entre edital, licitação, enfim. Na verdade, não. Essa obra é feita com recursos da iniciativa privada, Olha. Por conta do TAC e por conta do trinque. Então, são impactos, a gente fala, são impactos que você traz para o setor e você precisa mitigar ou compensar de alguma maneira. E uma outra questão foi essa ação do Ministério Público, importantíssima também por conta desse investimento. Quando isso aconteceu, os recursos que vão dar ensejo a essa reforma vêm direto da iniciativa privada. Na verdade, ela não vai entregar nem um centavo para o poder público, ela entrega a obra pronta. A gente cobra. A gente vai cobrar etapa, vai cobrar resultado, qualidade. Sim. Mas é entrega. O recurso é zero para o cofre A prefeitura, público. como órgão fiscalizador, ela vai ficar bem em cima para entregar dentro daquilo que está Todos os proposto no dias. projeto. Então, qual que é o nosso objetivo? Que até a metade do ano que vem a gente consiga a entrega desses 2 novos armazéns, da alteração do local da Casa de Pedra e dessa praça pública. E aí a prefeitura vai ficar responsável pela zeladoria. Exatamente. Tá. E, eventualmente, pode entregar também a utilização desse armazém para algum espaço privado que queira fazer a gestão, eventualmente para algum órgão público. Não seria que queira melhor, se instalar. Bruno? Por que eu te digo isso, né? Eu acho que assim, a prefeitura já tem tanta atribuição, né, de zeladoria, né? A população cobra muita coisa da prefeitura e não está errada. Claro. E de repente assumir isso, né? Mais uma demanda, mais gente, mais controle. Eu, particularmente, acho que a gestão, a iniciativa privada, nesse caso, é o melhor caminho. Legal. Mas como a gente não fez a modelagem ainda, como isso não está certo, até porque não foi construído, a gente ainda pode falar que pode ser público e pode ser privada. Mas, eventualmente, a gente pode passar a iniciativa privada ou até mesmo passar para outro ente federativo com gestão pública. Perfeito. Que talvez faça uso do espaço, que pode ser um grande caminho também. O importante nessa história é que aquilo tenha vida e seja bem colocado para uso da população. Sem dúvida nenhuma. E fora que vai fortalecer o centro, que é uma solicitação da população, né? Em melhorar o centro, em ativar, em ter atração, e o Concais ou o terminal de passageiro vindo para esse local. Cara, eu tô assim, né? Eu escuto os comentários, vejo as reportagens, e quando eu imagino que tudo isso vai ficar pronto em algum momento, nossa, essa revitalização, essa energia positiva do turista chegar e não estar mais desembarcando num terminal do lado que tem grão ou num que tem uma adubo, vai chegar no centro da cidade com bares, restaurantes.
cara, eu fico feliz em saber que as próximas gerações vão usufruir disso durante muito tempo. Bruno, sobre essa questão, né, de desenvolvimento que a gente tem conversado, investimento, uma Zona Franca de Manaus, como temos em Manaus, uma Zona Franca em Santos, ela seria viável, não seria viável? Olha, hoje eu vejo com um pouco de dificuldade se criar uma zona franca, mas eu acredito que a gente possa trabalhar com a ideia de uma ZPE, tá? Seria uma área de exportação, aí sim livre de impostos, onde você tem uma estrutura próxima. Trocando em miúdos para a gente poder falar de maneira mais clara. Área continental de Santos, você consegue colocar ali indústrias de baixo impacto ambiental e alto valor agregado dentro de um contexto ou de um conceito de porto-indústria, facilitando aquela implementação e aqueles itens que ali vão ser industrializados ou construídos para que eles possam ir direto para a exportação. Por quê? Porque a logística fica muito mais barata, você está ao lado. Qual é o grande valor disso? A indústria emprega demais. Você vai gerar emprego para a população. Diretos e indiretos, né? Na veia. Na veia. Para quem precisa de emprego, é fantástico. Para o Brasil, é espetacular, porque você está criando uma zona de exportação. Você está tendo um recurso para o Brasil. Você vai colocar ao lado do porto. Para a cadeia logística, é muito bom, porque você tem um espaço muito pequeno. Você não está tirando, por exemplo, o grão lá do centro do Brasil. Você está aqui do lado, você está na área continental de Santos. E para o empresário é muito bom, porque esse investimento que ele tem que fazer, ele acaba sendo diluído quando a gente fala de alguns incentivos fiscais. Então, pensando em Brasil, é fantástico. Pensando em Santos, sediar uma estrutura dessa é maravilhoso. Então, hoje, a gente pode pensar em trabalhar a área continental de Santos como uma ZPE. Alguns trabalhos já estão sendo feitos nesse sentido, lógico que é um trabalho enorme, feito a inúmeras mãos, a gente precisa de um EVT da área, é um trabalho que é feito eventualmente por uma empresa federal, tem particular também, mas o federal tem uma questão técnica que eu acho que avança bem, tem que ter trabalho do governo federal, porque tem que ter autorização do Conselho de Exportação, também tem que passar pelo governo do estado, porque o incentivo fiscal, via de regra, nós temos um carro-chefe que é o ICM, então o ICM é uma determinação do governo do estado e, obviamente, passa por uma questão municipal. Você tem uma lei de desocupação do solo da área continental que tem que estar adequada, tem algumas questões municipais que são importantes para você utilizar, até pelo gargalo logístico, chega a linha férrea, chega a estrutura rodoviária, como é que funciona, mas é importantíssimo. Colocaria Santos num outro patamar. Muito legal. O nosso programa está chegando ao fim, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer ainda e tem sido esse momento para mim muito importante. Você está elucidando várias coisas, né? Mais uma vez mostra o teu preparo para a pasta, né? Você está debatendo assuntos diversos aí e isso me deixa muito confortável e feliz em saber, né, quem está hoje na pasta da secretaria. Me diz uma coisa sobre a questão dos novos arrendamentos, novos que estão a serem feitos, os que estão para renovar. Como é que está isso? O que a gente tem de novo arrendamento? Como é que está isso? Vamos lá. Os arrendamentos são todos feitos pelo governo federal, né? O município de Santos, cabe a questão de alvará, tem algumas questões de impacto de vizinhança que a gente se manifesta, mas hoje esses investimentos em relação a arrendamentos são todos decorrentes de atribuição do governo federal. O que a gente tem no município de Santos, que já está certo, é a COFCO, que chega em breve. Chinês, né? Exatamente. Grão. Um grupo vai mudar uma realidade, um conceito, e a Petrobras também tem trabalhado muito nesse sentido também de investimento. Existem outros, mas esses outros ainda estão em fase de construção, e como é uma construção do governo federal, onde a gente acaba participando, mas a autoridade federal é que vai fazer a caneta final, a gente ainda está aguardando alguns pormenores para poder avançar. Agora, não tenho dúvida que vem muita novidade por aí. Muito legal. Bom, eu sempre esqueço de comentar, o papo está muito bom, mas que vocês não deixem de curtir, compartilhar, comentar. O papo tá legal, o tempo tá passando e eu sempre esqueço de deixar essa mensagem para vocês. Então, tá aí o meu registro. Bruno, eu acho que a gente está num momento excelente, né? Politicamente falando. Acho que atualmente nós temos aí 4 deputados federais eleitos, se eu não me engano, 5 deputados estaduais. Eu não me recordo de nós termos tamanha representatividade, né, na LESP e no Congresso. Então, eu acho que a gente tem tudo para realmente nos próximos anos alcançar e voar bastante em prol da economia, do emprego, da tecnologia, da arrecadação de impostos. Então, quero que realmente tudo isso que você nos trouxe aconteça de forma muito rápida. Olha, eu não tenho dúvida, Felipe. Quando a gente fala disso, é importante destacar
que um desses deputados é um ex-prefeito da cidade, conhece muito bem isso aqui, que é o Paulo. A gente tem o Rogério, que fez parte do governo, então também já vem com um trabalho muito grande nesse sentido. O ministro Márcio França é ex-governador do estado, é da região, conhece a nossa realidade. O governador Tarcísio é ex-ministro da infraestrutura, conhece muito de logística, tem uma vocação para lidar também com o Porto de Santos, conhece aqui os gargalos, então nunca esteve tão alinhado o Porto de Santos. Pode ter, eventualmente, uma ideologia política para cá, outra para lá, mas o importante é que está todo mundo com o objetivo comum de fazer o Porto de Santos crescer. E isso para a gente é fantástico. Sem dúvida. Eu conversei com uma amiga no ano passado, que era do estado do Pará, quando o Tarcísio estava como secretário, ministro, né, da infraestrutura. E ela falou para mim, ela fica perto de Vila do Conde. E ela falou, Felipe, é inegável o que está sendo feito aqui no estado do Pará para receber o fertilizante, para começar a escoar alguns outros produtos. Então, a parte de terminal hidroviário, o governo fez brilhantemente, muita estrutura, muito desenvolvimento. Então, dentro do que você falou, até seria uma pergunta que eu ia te fazer, você já me trouxe a resposta, que está todo mundo alinhado, todo mundo trabalhando por um bem comum, né? Como tem que ser, né? Exatamente. Então, você já até me respondeu, que eu ia te perguntar se o Paulo Alexandre tem contribuído com o Rogério, com você, então assim... Muito. Essa frente parlamentar de portos e aeroportos é um trabalho espetacular. O município passa um excelente momento, a relação com o Porto é muito boa, a relação com o governo do estado é muito boa e tem que ser. A gente precisa superar esse gargalo de entrada aqui no município, muito das legal. Estradas, o acesso ao rodoviário tem que melhorar, as questões da ligação ferroviária também precisa melhorar, mas me parece que os investimentos estão previstos, agora é uma questão de cronograma. Nós tivemos aqui a questão da linha férrea interna do Porto, a FIPES chegou, já tem os seus andamentos para melhorar. Então, essa pera ferroviária que vai ser construída é um avanço gigantesco, a gente vai fazer em horas aquilo que demoraria mais de um dia, às vezes, para descarregar o trem, o vagão. Então, tudo isso, ele vai deixando o Porto de Santos mais competitivo, você consegue ter mais resultado. E o bacana nessa história toda é que muita gente aqui está no Porto de Santos há um tempo, tem experiência, conhece, e a gente aproveitar essa experiência para poder fazer cada vez mais uma superação das dificuldades, daqueles pontos específicos, o Porto só ganha. Legal. E como uma última pergunta, ponte ou túnel? Particularmente, túnel. Eu acho que hoje, a colocação de uma ponte, ela pode ser receosa por conta do crescimento dos navios, eu falei agora há pouco, exatamente. O navio cresce para cima, então a gente pode criar uma situação complicada, mas é importante que a gente tenha a ligação seca. Essa ligação seca tem que acontecer, e aí eu não quero nem falar sobre porto, eu quero falar de mobilidade urbana. Perfeito. A gente tem uma porta de entrada do maior porto da América Latina, a gente quer que esse canal cada vez mais tenha navios, que a gente tenha a frequência enorme. Para que a gente possa ter tudo isso estruturado sem prejudicar a qualidade de vida do cidadão santista, eu tenho que ter ligação seca. Sem dúvida. Não dá para eu pelar, mas vamos parar a balsa porque vai passar um navio, vamos parar a balsa... Como aconteceu, né? Já está entrando navios maiores aí. E a preferência, a legislação. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que criar uma ligação seca. Na minha visão, o melhor caminho é o túnel. Vamos criar o túnel para que a mobilidade urbana aconteça. Exato. Isso é qualidade de vida. É aí que eu falo que o município tem um papel fundamental na relação porto-cidade. O porto é importantíssimo. Vamos trabalhar muito para que ele cresça, para que ele tenha condições, competitividade, dê resultado, gere emprego. Mas também vamos trabalhar para que a mobilidade aconteça e o porto diminua cada vez o ônus que acaba vindo. Sim. Por exemplo, o de uma balsa. Sem dúvida. Como acabar com a balsa? Vamos fazer, ou se ela exista, que ela seja secundária, que a principal ligação seja seca, para que a gente cada vez mais dê essa qualidade de vida ao cidadão santista. Sem dúvida. Na minha opinião, eu também sou muito favorável ao túnel por alguns aspectos. Primeiro, a questão de desapropriação do munícipe. Então, quando você faz uma ponte, você teria que desapropriar muito mais gente do que você fazer no túnel. Para mim, esse é um ponto que é muito importante. E aí se entra em quanto que pagariam para aquelas pessoas que moram na área da construção. Sempre é uma questão, uma briga, né? Porque às vezes o órgão quer pagar uma coisa, ou quem mora lá tem uma relação afetiva, quer receber outra. Eu acho que quando você fala, por exemplo, de ponte, você inviabiliza ou torna mais caros os investimentos para aqueles terminais que estão depois da ponte. Então, se você vai comprar um RTG, um STS, quanto que custa antes da ponte? Custa tanto. Quanto custa depois da ponte?
é outro custo, porque tem que desmontar mais. A pólice de seguro para as mercadorias nos containers, né, nos porões do navio, elas ficam mais caras quando você coloca uma ponte em cima do navio. Então, não é só a questão até de mobilidade, é uma questão de custo operacional. E dentro do mercado que nós vivemos hoje globalizado, onde o preço no final é o mais decisivo, criar uma ponte inviabilizaria ainda mais o nosso custo, né, logístico do mundo inteiro. Bruno, quero agradecer a você pela participação, elucidou demais, né, os seus comentários engrandeceram. Eu vou convidar o pessoal mais uma vez para assistir, compartilhar, curtir, né? Foi realmente muito claro a tua comunicação, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas, de uma forma geral, seja os seus eleitores, seja o munícipe vendo o secretário, falando do hoje, falando da amanhã, uma mensagem. Felipe, antes de mais nada, eu quero agradecer o teu convite, participar aqui do Munícipe Sendo Munícipe. Eu acho que é um avanço muito grande para a cidade, que a gente possa sempre trazer informação de qualidade, construtiva, e falar para todos que esse é o momento de prestação de contas, onde a gente pode colocar o que vem sendo feito, dizer do desenvolvimento do Porto. A gente sabe que o Porto de Santos é uma riqueza da cidade, é uma riqueza do Brasil. A gente sabe do carinho que todos têm e da importância que o Porto de Santos tem. Então, para a gente é uma honra estar ali trabalhando, e sempre com muita seriedade, com muita preocupação, com muita responsabilidade, para que a gente possa entregar o melhor para o cidadão santista. Muito legal. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu quero agradecer a participação de todos, dos nossos patrocinadores em especial, porque sem a participação deles isso não seria possível. Nós não conseguiríamos realizar o nosso grande sonho, que é estar aqui divulgando a informação da nossa cidade, que é o mais importante. Eu vou deixar aqui com você uma caixinha da Chococal de brigadeiro para você entregar para a Thaís, que foi quem viabilizou aqui a nossa conversa, foi quem respondeu as minhas mensagens, tentou encaixar na tua agenda. Então você entrega para ela pessoalmente, que eu acho que ela vai gostar. É a Chococal, que é da Fabrício e do Maurício, eles fazem com muito carinho, e a chocolate belga. Então eles falam, aqui o chocolate é belga, é diferente. Maravilha, então, Felipe, pode deixar. O presente está dado aí para você entregar para a Thaís. Vou fazer a entrega, mas já te digo, vai arrumar confusão lá no gabinete. Aí é o problema de você, esse problema não é meu. Então tá bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez, Munícipe Sendo Munícipe. Até a próxima.